Irmãos, bom dia! Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja em cada coração, em cada vida, em cada família nessa manhã, nesse início de semana, onde nós podemos agradecer ao Senhor e meditar na Tua palavra logo pela manhã, para começarmos já os nossos afazeres e também para viver a nossa vida mediante as palavras de Jesus, que são o caminho para as nossas vidas. Convido você nessa manhã, como de costume, a fechar os seus olhos. Nós vamos orar ao Senhor agradecendo a Ele por mais esse momento que nós temos e esse privilégio de poder meditar na palavra do Senhor. Feche seus olhos. Senhor, nós somos gratos a Ti nessa manhã, porque o Senhor é santo e nos concedeu mais uma vez estarmos juntos, reunidos para ouvir a Tua palavra, orar ao Senhor, meditar nela e ser confrontado e transformado pela Tua palavra, que é viva, que é santa, que é poderosa. E nós temos a certeza, Senhor, de que o Teu Espírito Santo falará aos nossos corações hoje. Fique conosco e nos abençoe. É o que nós pedimos. E no nome de Jesus Cristo nós já te agradecemos. Amém. Amém, queridos? Nessa manhã nós estamos aí, desde ontem, meditando sobre a humildade. A humildade, ela é um fator na vida do cristão, uma ação na vida do cristão que o próprio Cristo deixou para nós como exemplo. Isso nós vimos ontem pela manhã, na situação onde Cristo pega os seus discípulos e lava os pés dos seus discípulos e os ensina da maneira certa como ser humilde e sempre em amor servir ao próximo. E hoje nós vamos ler na palavra do Senhor em Tiago. Você que pode, abra sua Bíblia no livro de Tiago, capítulo 4. Nós vamos ler o versículo 6 e 7, onde vai dizer o seguinte: Antes, ele dá maior graça, pelo que diz, Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Então, como nós estamos fazendo aí de costume, nós vamos meditar primeiro, nós vamos entender primeiro todo o contexto histórico do livro de Tiago. O livro de Tiago foi escrito por Tiago, o irmão de Jesus, filho de Maria, o mesmo que a Bíblia vai relatar que não cria em Jesus. Tiago e os seus outros irmãos, os irmãos de sangue de Jesus, eles não criam em Jesus, não criam na obra de Jesus. E nós vamos ver que alguns teólogos eles afirmam que provavelmente Tiago tenha se convertido na ressurreição de Jesus, quando Jesus ele vai ao encontro aos seus discípulos e encontra algumas pessoas nessas aparições de Jesus após a sua ressurreição, antes de ser assunto aos céus. Jesus então provavelmente se revelou para Tiago, onde Tiago ali então entregou a sua vida para Jesus Cristo e fora salvo por ele. E Tiago, ele liderou a igreja de Jerusalém. Olha que incrível, de um homem incrédulo do seu próprio irmão, vira então um líder, um grande líder da igreja em Jerusalém. A carta foi escrita para as 12 tribos que estão dispersas pela dispersação no exterior, né? A gente vê essa informação no capítulo 1, no versículo 1, onde Tiago ele vai escrever essa carta para esses irmãos que estão dispersos aí, a igreja de Cristo que estava espalhada pelas partes do mundo afora. A proposta da carta de Tiago é encorajar os cristãos a viverem de acordo com a fé, demonstrando através de obras e não apenas por palavras
Tiago ele vai bater muito nessa tecla, onde ele vai dizer e mostrar aí para os irmãos sobre a importância de praticar a palavra de Deus. De não só com palavras, porque palavras elas se vão e se dissolvem no vento, mas as ações, aquilo que nós praticamos é o que importa sobre, ainda mais referente sobre a palavra de Deus, tá? A carta de Tiago, ela tem 5 capítulos que pode ser dividida da seguinte maneira. Em primeiro lugar, ela pode ser testada, a fé é testada pelas provações. Nós vemos no capítulo 1 essa informação, né? A segunda informação que a gente pode ter aqui é que a fé é mostrada pelas obras. A fé ela não é uma obra, mas ela é demonstrada por uma obra. Nós vamos ver isso no capítulo 2. A terceira coisa é que a fé ela é comprovada pela conduta. A forma em que nós agimos, a forma em que nós vivemos, nós devemos mostrar a fé, comprovar a fé. Nós vamos ver isso nos capítulos 3 e 4. E com fé vem perseguição. Essa é a quarta informação que nós temos do livro de Tiago, onde Tiago vai escrever isso no capítulo 5, dos versículos de 1 a 6. E a quinta informação que nós temos dos capítulos do livro de Tiago é sobre a paciência e a oração, que está no capítulo 5, a partir do versículo 7. Então, queridos, o livro de Tiago, ele é um livro muito prático. Ele é considerado o livro de provérbios do Novo Testamento. São situações onde nós vemos a teoria sendo aplicada na prática. É a teoria sendo compreendida no nosso coração, no nosso pensamento e colocada em prática na nossa conduta diária. Então, o livro de Tiago é tão importante e nós vamos ver algumas importâncias desse livro também. É importante porque ele enfatiza a fé prática e a obediência pela palavra de Deus. Ela é importante porque ela oferece orientações sobre como lidar com provações e tentações. Ela é importante porque destaca a necessidade de controlar a língua e viver de acordo com a sabedoria divina. Ela é importante porque os textos, eles abordam a intenção de nos fazer nos movimentar, nos fazer viver, mostrar em nossa conduta aquilo que Deus fez no nosso interior. É colocar para fora as bênçãos que Deus nos fez viver interiormente. A graça interior nós colocamos para fora. Então, queridos, o texto que nós acabamos de ler, no capítulo 4, versículos 6 e 7, nos propõe 2 situações importantes, onde Tiago explica que a humildade e graça, a humildade é graça de Deus e a soberba é obra do diabo. Então, diante disso, vamos pensar juntos sobre, em primeiro lugar, sobre a soberba, tá? Então, em primeiro lugar, a soberba, ela é rejeitada por Deus. Olha que incrível. Versículo 6 vai dizer o seguinte: Deus resiste aos soberbos. Então, é importante nós entendermos o que é a soberba. A soberba é um sentimento. Ela é um sentimento de superioridade exagerada. Ela é um sentimento de arrogância e orgulho. Então a gente já vê aí de primeiro lugar o porquê que Deus resiste, porquê que Deus rejeita a soberba, né? Porque primeiro ela é um sentimento, ela não é uma escolha, ela vem do coração humano. E se a gente for ver na Bíblia, em Jeremias 17:9, vai dizer que o coração do homem é enganoso e desesperadamente corrupto. Então, se a soberba ela é um sentimento do coração humano, a gente já vê que o coração do homem ele é corrupto. O coração do homem é enganoso. Então, já está aí o segundo motivo por que Deus rejeita a soberba.
Irmãos, como é um sentimento humano, nós precisamos entender que às vezes nós somos levados por esse sentimento. Às vezes é uma situação em que nós passamos, que a gente não quer ficar por baixo daquela situação, e a gente acha que a humildade, sermos humildes, é sermos humilhados. E não é assim. A humilhação que Deus faz com que a gente se sinta é diferente da humilhação que o homem impõe para nós. E a humilhação que o homem impõe para nós nos leva, infelizmente, a vivermos também da forma do sentimento humano, que é a soberba. Então a gente recebe a humilhação humana, a gente às vezes não consegue tratar essa situação e nós reagimos como também um sentimento humano, que é a soberba. Aí a gente acha que nós somos melhores, a gente é superior, aí aflora a arrogância no nosso coração e também tentamos aí humilhar o próximo. Então, queridos, a soberba, ela também é declarada aqui nesses versículos como obra do diabo. Olha o versículo 7, ele vai falar o seguinte: mas resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Ele está falando nesse contexto sobre a soberba. Resistir ao diabo é resistir aos sentimentos do coração humano. Resistir àquilo que o diabo ele tem a oferecer. Deus, ele tem sempre algo bom e algo prático para nos oferecer. Mas o diabo, ele tem algo sentimental para nos oferecer. E nos oferece de bandeja. Porque sermos guiados pelos nossos sentimentos é aquilo que muitas vezes nós fazemos e a gente só vive. Às vezes é uma situação que nós passamos no trabalho, onde alguém vem e nos ofende, ou muitas vezes vem uma perseguição contra nós, talvez dentro de casa, em alguma situação, na escola, sei lá, em algum outro lugar. Nós passamos por situações assim que muitas vezes nos impulsiona a vivermos com o sentimento. E nós estamos vendo aqui que o sentimento da soberba, ela é rejeitada por Deus. E Tiago, ele está trazendo isso à tona, explicando para nós que tudo isso é obra do diabo e que nós devemos resistir ao diabo, resistir a essas vontades, resistir a esses desejos pecaminosos do nosso coração, esse desejo de sermos enganosos e também desesperados para a corrupção. E quando eu falo de corrupção, eu não estou falando somente de corrupção política, porque hoje está muito em alta esse assunto, mas estou falando da corrupção por conta do pecado no coração do homem. O coração do homem foi colocado dentro do coração do homem, desculpa, essa é a melhor expressão, foi colocado dentro do coração do homem essa corrupção. Ele foi quebrado, teve uma ruptura o coração do homem. Então ele se corrompeu. Ele se corrompeu pelo pecado, pelos desejos da carne. E Tiago está mostrando isso para nós. Olha, resistir ao diabo e ele fugirá de você. Resistir aos sentimentos que o diabo põe perante a gente e ele vai fugir de nós. Esses sentimentos vão fugir, vão bater em retirada. E isso nos leva a, em segundo lugar, nós analisarmos aquilo que Tiago está propondo para nós. E em segundo lugar, ele está propondo sobre a humildade. E ele vai falar que a humildade está ligada à graça. Olha que incrível isso. Então, a graça, ela não é um sentimento. A graça, ela é algo prático. E quando a gente fala sobre graça, nós vemos dois significados para ela. A primeira é muito conhecida. Nós falamos que a graça é o favor não merecido. Não é verdade? Então acho que todo cristão já ouviu isso, que a graça é um favor não merecido. E realmente, nós vemos dois tipos de graça durante a Bíblia. Essa primeira graça, que é o favor não merecido,
Paulo vai dizer que pela graça sois salvos mediante a fé. Então, é essa graça salvífica, salvadora, que é por conta da graça que Jesus veio para nos salvar. Veio para morrer na cruz do Calvário, para que eu e você fôssemos salvos mediante a graça, por conta da fé. E em segundo lugar, nós vamos ver que existe um segundo significado para a graça. E esse segundo significado é que a graça é a beleza em movimento. Tá vendo que a graça, quando é aplicada aqui, sobre a humildade, ela é uma beleza em movimento, ela nunca está somente em sentimentos. Na verdade, a graça, ela não é um sentimento. A graça, ela é um movimento, ela é uma ação. Porque Deus amou e agiu. Porque Deus amou o mundo e enviou o seu Filho. Então, Jesus amou ao mundo e morreu pelo mundo. E entregou-se pelo mundo. Então, a gente vê que essa graça, ela é uma ação de Deus, ela está em movimento. E é sobre essa graça que Tiago está falando. Antes, ele dá a maior graça. Então essa graça é oferecida para nós. E além de ser somente oferecida, essa graça, ela é dada para nós. E é incrível porque a humildade, querido, ele vai falar sobre a graça dos humildes. Que Deus, olha o que Deus, que o Tiago fala. Versículo 6. Antes, ele dá maior graça pelo que diz. Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Olha que incrível, e é incrível porque ontem nós falamos sobre o exemplo em que Jesus Cristo deu sobre a humildade. Jesus ele ensinou, ele encorajou e ele demonstrou como exemplo o que é ser humilde, como ser humilde. E agora, em Jesus habita a graça. Essas duas graças, a graça salvadora e a graça em ação, ela é demonstrada por Jesus Cristo. Então ele nos oferece, ele nos dá essa graça que é a humildade. Irmãos, isso é incrível. Se nós todos os dias ousarmos em pedir para Deus para que a gente possa agir em humildade, isso é graça. É graça de Deus derramada sobre nossas vidas. É graça de sermos pessoas diferentes. É graça de sermos homens e mulheres transformados por Jesus. Porque a palavra de Deus tem esse poder de pegar o homem na situação de soberba, de viver por sentimentos pecaminosos, corruptos, enganosos, e transformar a gente para vivermos em graça, em vivermos em ação de graça, em ação pela graça, através da humildade. Tiago também faz essa ligação porque Cristo estava sujeito a Deus. E ele vai falar no versículo 7, sujeitai-vos, portanto, a Deus. Sujeitar a Deus é fazer a vontade de Deus. E essa é a vontade de Deus para mim e para você. Para minha casa, para sua casa. Que a gente seja humilde. Irmãos, e quando a gente vai falar de humildade, às vezes as pessoas pensam que humildade é morar numa casa de pau a pique, ter ali muitas vezes não ter nada dentro de casa, às vezes ver numa sujeira, numa bagunça, aí a gente olha, nossa, essa pessoa é humilde, né? Vive ali em humildade. Não, isso é diferente. Humildade, ela é uma ação demonstrada através da graça de Jesus. Não é a situação em que nós vivemos financeiramente ou intelectualmente. Não é isso. A gente se refere a pessoas humildes porque geralmente as pessoas que são mais carentes, né, que vivem mesmo uma situação onde a casa não é lá grande coisa,
E eu digo assim lá grande coisa porque toda casa precisa ser a habitação de Deus. Porque se nós temos um teto para vivermos, onde a gente se esconde do calor insuportável do sol e também nos protegemos das chuvas, das tempestades, é graça de Deus. Mas isso não quer dizer que a pessoa seja humilde. Porque muitas pessoas assim, eu já encontrei muitas por aí, que vivem uma situação precária e são arrogantes. São arrogantes porque não aceitam a ajuda do próximo, não aceitam a sua situação e também não veem a mão estendida, tanto de Deus, em primeiro lugar, tanto dos irmãos, para ajudar e falar, eu não preciso de ajuda de ninguém não, e vive naquela situação. Arrogância no coração, vive de sentimento. E Tiago ele está falando aqui, resistir ao diabo, ele fugirá de vós. Mas sobre a humildade, que é uma graça, sujeitai-vos a Deus. Obedeçam à vontade de Deus. Queridos, que nesse dia eu e você possamos abrir os nossos olhos e analisar a nossa situação. Situação essa em que eu e você muitas vezes nos encontramos entre a cruz e a espada. Entre dois caminhos a ser seguidos, eu vou seguir o sentimento do meu coração, um sentimento que me leva para a soberba, um sentimento que, desculpa, um sentimento em que me deixa à deriva ao pecado, à deriva ao diabo, que me faz, muitas vezes, viver na obra do diabo, ou seguir o caminho da graça que é a beleza de Cristo em movimento. Ser humilde. Humilde de coração, humilde de pensamento, humilde de ações. Humilde em estender a mão. Humilde em estender a ajuda, não somente... Porque quando a gente fala de ajuda, logo vem a ajuda financeira, né? Ajuda na área das finanças, mas não, às vezes é ajuda em estender a mão e falar de Cristo para alguém. Isso é humildade. Em ver a situação que a pessoa está aprisionada pelo pecado, estender a mão para ela em humildade e amor e demonstrar essa graça, essa beleza em movimento. E às vezes ensinar alguém. Sabe, às vezes é uma coisa simples, às vezes a gente que prega, a gente fala assim, abram em Tiago, capítulo tal, versículo tal, e às vezes a pessoa que está do seu lado não tem o manejo da Bíblia, não tem ali a intimidade com a Bíblia ainda, e fica aí folheando a Bíblia de um lado e para o outro, tenta procurar no Velho Testamento, aí vê que não achou lá, nisso já está rolando lá. E nós precisamos ter a humildade. Ô irmão, eu posso te ajudar? Olha, Tiago fica no Novo Testamento. Ó, vê aqui comigo, ó. Então aí abre a Bíblia para a pessoa, vai ensinando a pessoa. Isso é humildade. Você está demonstrando a beleza em movimento de Cristo, a beleza de poder ajudar, a beleza de estender a humildade para outra pessoa e também de ensiná-la a ser humilde. Humildade gera humildade. E nesse dia, que eu e você possamos provar dessa humildade, dessa graça, a beleza em movimento de Jesus em nossas vidas. Você que está indo para o trabalho, ou que vai ficar em casa hoje de folga, descansando, aproveite isso, aproveite essas oportunidades para colocar em prática essa humildade, essa beleza em movimento através da graça de Deus sobre as nossas vidas. Feche seus olhos, vamos orar ao Senhor e agradecer a Ele por mais essa oportunidade. Senhor, nós agradecemos ao Senhor pela oportunidade de entendermos sobre a soberba ser a obra do diabo e que nós devemos rejeitar, nós devemos resistir esses desejos, essas vontades, esse sentimento de soberba no nosso coração, esse sentimento que nos leva muitas vezes a sermos arrogantes e orgulhosos. Nos perdoa, Senhor, porque muitas vezes nós escolhemos esse sentimento. Nos perdoa porque muitas vezes nós somos levados a viver dessa maneira e nós desagradamos ao Senhor, porque o Senhor rejeita isso. O Senhor rejeita o soberbo.
o Senhor resiste ao soberbo, que o Senhor não venha nos resistir ou nos rejeitar, mas que o Senhor ache em nós a graça de Jesus, essa beleza em movimento demonstrada através da humildade. Senhor, se existem corações aqui que ainda não conseguiram experimentar essa humildade, Senhor, ponha em nós essa humildade, ponha em nós essa graça, porque o Senhor está oferecendo para nós, o Senhor nos deu essa graça, e nós queremos usufruir dela, nós queremos tomar posse dela, Senhor, e viver nessa graça, praticar essa graça que é a humildade. Sim, Senhor, a humildade ela tem várias ramificações na vida, mas ela está ligada diretamente ao seu Filho Jesus, que nos ensinou, que nos encorajou e que nos deu exemplo de uma humildade verdadeira. Que nós possamos ser semelhantes a Cristo e sermos também humildes, assim como Cristo foi. Fique conosco, abençoe o nosso dia, abençoe a nossa semana, nos dê vitória, Senhor. E mesmo que nós estamos passando por guerras, que o Senhor nos garanta a certeza de que mesmo durante essa guerra, o Senhor é quem nos garante a vitória. Nos abençoe e que o Senhor fique conosco nesse dia. É o que nós pedimos, em nome de Jesus te agradecemos. Amém. Queridos, que Deus nos abençoe, que Deus abençoe a sua vida, a sua semana e todos os seus afazeres, que você receba a graça de Deus, que é a humildade que o Senhor nos dá e Ele oferece para cada um de nós. Que Deus abençoe, queridos, tenham um ótimo dia, até logo, fiquem com Deus.